Amém? E eu gostaria que você já abrisse suas Bíblias para o livro de Zacarias. Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento, que foi escrito mais ou menos em 520 a 480 a.C. Ele faz parte de um dos 12 profetas menores, é o 11º. Foi contemporâneo também do profeta Ageu. Lá você vai encontrar isso lá em Esdras, capítulo 5. No período pré-exílio, que durou em média 70 anos. Então, depois do exílio dos judeus, eles voltaram para glorificar a Deus, para adorarem a Deus, para construir o templo. Então, é justamente onde Deus revela a Zacarias as visões de uma das que nós iremos estudar hoje à noite. E você vai abrir sua Bíblia para Zacarias capítulo 3, tá antes de Malaquias. É um dos livros proféticos que mais narra tanto a primeira como a segunda vinda do Messias. Zacarias foi chamado para despertar o povo judeu. Eles voltaram do cativeiro de Jerusalém, mas não se voltaram para Deus. Ele não estava, os irmãos ou os judeus, mesmo saindo da Babilônia e tentando reconstruir o templo, eles não estavam em conexão com Deus. Os sacerdotes tinham se distanciado do Senhor. Então, o livro levanta uma série de problemas. A gente vai relatar mais a restauração do povo de Deus. Mas esses problemas giravam sobre a desobediência a Deus, a construção do templo que havia sido parado por falta de recursos, desânimo, falta de liderança, as ameaças das nações inimigas e principalmente a esperança da restauração do povo de Deus. Que você vai encontrar isso no capítulo 3, que é o que nós iremos ler agora. Diz assim Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1. Nós iremos olhar todo o capítulo, que são 10 versículos, mas eu vou ler até o versículo 7, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse ao que estava diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atos. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém? Então, essa visão que nós lemos agora, do capítulo 3, é uma visão de purificação, a purificação do sumo sacerdote Josué. Essa visão de Josué está diante do Senhor, vestido de roupas sujas, simboliza o pecado e a impureza do povo. E, como vocês leram aqui, também Satanás está à direita o acusando, mas o Senhor intervém, repreende Satanás e ordena que as vestes sujas de Josué sejam trocadas por roupas limpas.
Então, esta cena não apenas representa a restauração do sacerdócio, mas também aponta para a graça divina e a promessa da redenção para todos os que se voltam a Deus. Se você olhar essa cena, parece que Zacarias está diante de um tribunal. Você tem o réu, Josué, o sumo sacerdote. Ele é um réu culpado que será julgado e condenado por conta das suas vestes sujas. Você tem o acusador, que é o promotor, que é Satanás. Ele fará acusação, ele se opõe ao réu. E a Bíblia vai dizer que esse é um dos atributos dele, das características dele. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, 8. O inimigo anda como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Você vê também, além do advogado, do promotor de acusação, você vê também o advogado de defesa, o anjo do Senhor. Ele trará a maior argumentação da salvação para Josué. E quando você lê esses textos, você já vê, começa a linkar algumas argumentações que nós vemos no Novo Testamento, onde Cristo é o nosso advogado, e mesmo que nós tenhamos pecado, Satanás é o acusador, e ele vai acusar. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo todo. Todo mundo. E você também, na quarta pessoa que você vê, o juiz, que trará a sentença. Deus trará a justificação, a santificação do seu povo. Então você vê como se fosse uma cena de um tribunal. E nesse tribunal, cada particularidade aqui da visão que Zacarias tem representa um estado de como estava Israel. Quando você olha o capítulo 3, o versículo 3, a primeira imagem que você vê aí, Josué vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Então suas vestes estavam sujas. O altar, quando você começa a analisar, o altar é um lugar de pureza, de santidade. Não é um local de vestes sujas. A veste suja, ela representa justamente a corrupção humana, o pecado de separação do homem e Deus. Por conta desse pecado, o homem se separou. Deus criou o homem na união da sua comunhão plena, mas devido ao pecado, Deus que é santo, que é puro, o homem se afastou de Deus. E os desígnios do seu coração é continuamente má, como diz lá em Gênesis 6. Então Deus está mais interessado, quando você olha esse texto aqui, Deus está muito mais interessado de quem nós somos do que o que nós fazemos para Ele. Podemos estar até acostumados com o sagrado, mas nem sempre o nosso coração está aberto para estarmos diante de Deus com o nosso coração limpo. Às vezes nós estamos distantes, mas servindo. E você vê aqui uma cena, é o sumo sacerdote servindo, só que com vestes sujas. Isso seria como se fosse uma blasfêmia sacerdotal. Até os levitas, os escribas, quando eles iam fazer a cópia da Torá, eles lavavam as mãos quando chegavam no nome de Deus, para simbolizar pureza. Então, as vestes sacerdotal, o turbante, eles teriam que ser trocados e limpos, porque representava a pureza de Deus. O sacerdote era a representação da expiação divina, então tinha todo um critério. Você não poderia chegar de forma impuro, indigno, diante da presença do Senhor. Houve histórias da Bíblia que sacerdotes morreram por conta disso, porque entraram diante da presença de Deus de forma impura. Embora nós estejamos analisando aqui, parece a visão de um líder que representa o povo, que entra diante do altar com as vestes sujas, nós podemos
encarar esses versículos também, não somente para a liderança, mas para cada um de nós. Uma vez que Deus, em Jesus Cristo, nos fez sacerdote santo, nos fez povo eleito. Assim como representa os líderes, também representa nós como sacerdotes, entrando diante da presença de Deus. Você vê isso lá em Apocalipse capítulo 6, você vai ver isso em 1 Pedro capítulo 2, 9, que vai falar que nós somos também agora, ele nos fez sacerdote. Antes nós precisávamos de um mediador, nós tivemos agora o livre acesso, nós chegamos diante dos atos de Deus em oração. Nós não precisamos de uma outra pessoa para nos guiar, Cristo já nos deu acesso. Então ele nos fez sacerdotes. E trazendo essa figura de imagem, é você entrar diante do altar de Deus de forma impura, indigna. De você estar diante da sua presença, no seu altar, no seu culto, mas com o coração contaminado de iniquidade. E agora, o que é que nós iremos fazer? Essa é a primeira visão que Ezequiel tem. Para nós pode ser algo bem simples, um sacerdote com roupas sujas. Mas para a época, seria uma visão perturbadora. Além das suas vestes estarem sujas também, a Bíblia vai falar também outra particularidade que estava suja, o seu turbante estava sujo. Está em Ezequiel 3,5, e disse eu, põe-lhe uma mitra, que talvez na sua Bíblia tenha assim, que é turbante, limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-na de roupas limpas, e o anjo do Senhor estava de pé. Enquanto o anjo do Senhor manda trazer essa limpeza, então esse turbante era trocado. E na representação do turbante aqui, representa a autoridade, representa a liderança. O turbante aqui é entendido como essa autoridade, a autoridade espiritual que estava corrompida. Os sacerdotes tinham se distanciado de Deus. Quando o rei manda eles voltarem para construir os muros, depois manda para que eles voltem para construir o templo, então eles estavam distantes de Deus porque eles esqueceram a lei, eles começaram a casar com outras pessoas que não eram da nação de Israel, eles começaram a levantar recursos, começou a faltar recursos, tanto que quando você chega no livro de Malaquias, que é pouco tempo depois, Deus diz, olha, vocês estão me roubando, porque eu tenho abençoado vocês, e com as bênçãos que eu abençoei vocês, em vez de vocês trazerem benefícios para a casa do Senhor, vocês estão me roubando, uma vez que vocês ficam com os dízimos e com as ofertas. Esse também era um dos problemas que acontecia, e também até entre os sacerdotes. Eles começaram a rejeitar e começaram a viver e não lembrar mais do que o que Deus tinha falado, para que eles pudessem realmente construir aquele templo. Então eles começaram a se distanciar. O turbante ele representava essa autoridade, e a gente vê que aqui Deus está dizendo que a autoridade daquele povo tinha perdido, a autoridade sacerdotal tinha sido perdida, devido à iniquidade. Eles estavam fazendo o que eles tinham sido chamados para fazer, mas as suas vestes estavam sujas, e o seu turbante estava sujo. E é justamente, irmãos, o que o pecado faz conosco. O pecado, ele rouba a nossa autoridade, o pecado rouba a nossa vontade de servir, o pecado tira a nossa alegria, o pecado nos envergonha, destrói a nossa honra, ele nos deixa vulnerável. E coisa ruim, irmãos, é quando nós ensinamos a verdade e caímos no erro diante daqueles que precisam ouvir a verdade. E todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Uma vez que, enquanto nós estamos tentando viver a vontade de Deus, e nós estamos ainda presos a essa carne, e quando nós muitas vezes temos aqueles pecados particulares,
que talvez outras pessoas não conheçam, mas você conhece, e esses pecados lhe acusam. A Bíblia vai dizer que não somente o diabo, ele lança acusações, mas também o Espírito Santo, ele traz a nossa consciência, que nós estamos errados. Então, nós vivemos esse conflito, quando nós vivemos ainda situações que precisamos deixar, mas ao mesmo tempo, além do Espírito Santo estar lá tentando fazer com que você se arrependa, também tem um acusado colocando na sua consciência: você não presta, você está errado, e olha aqui o que é que você está fazendo, você não ama a Deus, por que servir a Deus dessa forma? Então ele começa a acusar, ele começa a criar situações da sua mente e do seu coração, para que possa minar o seu serviço com Deus. Porque além das vestes sujas, nós temos a carne, né? Além do turbante sujo, que confronta contra a nossa consciência, tem também Satanás, a figura de Satanás. E aqui, irmãos, eu me tremi todinho quando eu estava lendo essa carta aqui de Ezequiel. De Zacarias, desculpa. E quando eu estava lendo essas expressões, que às vezes estou falando de Zacarias, né? Porque são visões também que está dentro desse livro. Então, Zacarias, quando ele começa a falar isso, a visão que ele vê, pense comigo, ele vê Satanás que estava se opondo a Josué. Josué era um dos maiores representantes de Israel. Ele guiava o povo na expiação, que o povo era espiado para que pudesse renovar sua comunhão com Deus. Então, ele estava diretamente se opondo à liderança do lado direito ali de Deus, se opondo contra Josué. Você vê o local aqui, a visão é como se fosse um local de altar. Ele está com vestes sacerdotais aqui. Então, ele está diante de um dos maiores líderes de Israel. Ele está diante do local que é o altar. Aí você diz assim: onde é que está Satanás? Não, Satanás está distante. Ele estava no altar. Enquanto Josué trazia as ofertas, então ele estava lá acusando, diante do altar. Ele estava num local estratégico, fazendo com que de alguma forma Josué não conseguisse exercer o seu chamado diante de Deus. Ele estava numa das horas mais importantes, que é diante do culto. Nós não podemos ignorar que Satanás, ele é astuto. Ele se opõe à obra de Deus. Ele se opõe ao seu serviço. Ele quer fazer o possível para te destruir, para criar situações, levantar os seus erros no seu coração, para que você se sinta incapacitado diante de Deus. Essa é a missão dele. É todos os dias lançar no seu inconsciente lá que você não é capaz diante de Deus. Só que quando nós lemos a palavra de Deus, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua força, Ele atribuiu a nós dons, Ele nos instruiu com a sua palavra, deu à igreja para vivermos em comunhão, abriu um livre acesso para que você, quando precisasse de Deus, você falasse com Deus, e ainda disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Satanás quer fazer a gente esquecer disso. Quer fazer com que você olhe mais para você mesmo, olhe para as necessidades do mundo e façam com que os seus desejos sejam para com as outras pessoas, para com as coisas de fora. E aí você tem a filosofia hedonística, né, que traz, o que mais importa a você é o prazer, viver pelo prazer. Então o que é que Satanás faz? Arma ciladas, deixa você diante de prazeres, para que você possa amar mais o mundo do que a Deus. E sem que você perceba, porque são coisas sutis,
Satanás, ele se veste até como o anjo de luz para tentar enganar o povo de Deus. Ele revela através de coisas naturais, de coisas sutis, para que você prefira mais o mundo do que as coisas de Deus. Porque Satanás sabe que o nosso coração, ela tem a inquietude do pecado. Por mais que você viva de forma coerente, ainda assim Satanás vai lhe acusar. Não é somente quando você erra, não. Você pode estar vivendo de forma mais santa possível, Satanás vai tentar acusar. Você lembra da história de Jó? Mesmo Jó vivendo de forma correta, não foi isso que Satanás disse? Será que de fato Jó teme a Deus mesmo? Estava tudo perfeito. Jó fazia sacrifício, glorificava a Deus, sacrificava até pela família dele. Era uma pessoa temente a Deus. As pessoas olhavam para Jó e diziam assim: um homem de Deus. Aí Satanás se aproxima diante de onde? Do trono de Deus. Satanás está onde? Lá diante do trono de Deus. Será que Jó teme de fato a Deus mesmo? Essas são as ciladas que Satanás utiliza para derrubar você. Porque ele sabe que você é potencialmente também espiritual e podem trazer outras pessoas para a luz de Deus. Mas quanto mais ele lhe deixar distante da obra, menos pessoas têm acesso ao conhecimento de Deus. Porque a quem Deus atribuiu pregar o evangelho? A igreja. Quanto mais a igreja está ativa, mais nós conseguimos, através do Espírito Santo, ganharmos mais almas para Cristo. Uma igreja ativa é uma igreja que traz conflito para Satanás. Então Satanás quer destruir quem? É os ativos. Quer destruir a liderança, quer destruir pastores, líderes de ministério, trazer escândalos, para que outras pessoas percam o acesso e olhem mais para os escândalos do que para as dádivas divinas. E eles usam quem, irmãos? Eles usam a igreja, que é referencial de transformação. Ele usa a igreja para justamente minar as pessoas lá fora. Atirem a primeira pedra aqui se alguém não ouviu. Ah, mas eu não vou ser crente por causa de fulano de tal. Parece que as más referências ganham força, às vezes maior, do que as pessoas que vivem de forma coerente. E quando você tem famílias e famílias vivendo de forma coerente, aí quando você tem um escândalo, esse escândalo é o suficiente para causar um estrago, tanto na igreja como nas pessoas de fora. E é um estrago. Então, irmãos, lembrando disso, apesar de tudo, Deus nos ama. Apesar de sermos pecadores, termos as nossas falhas, Ele nos perdoa. Apesar dos nossos deslizes e fraquezas, no nosso arrependimento, Ele nos restaura. Apesar de vivermos e termos a iniquidade gravada no nosso coração, Ele não desiste de nós. Ele nos põe de pé. Apesarmos das nossas vestes sujas e do nosso turbante, Ele nunca desiste de você. Amém? E olhe para você. Quando eu faço essa pregação, eu olho para mim e me tremo. Porque eu sei que Satanás conhece as minhas fragilidades. E ele está só querendo um pezinho para tentar me destruir. Porque ele sabe que através da minha vida, eu posso abençoar outras pessoas. E cada vez que elimina um líder, cada vez que elimina um irmão, cada vez que ele traz o desânimo, cada vez que ele traz o distanciamento e a ilusão que as coisas do mundo são melhores do que as coisas divinas,
elimina outras pessoas de conhecerem a verdade. Ele sabe disso, porque a igreja tem o poder de Deus em suas mãos, tem o poder de Deus da oração, tem o poder da intercessão. Ele sabe que uma igreja que ora, Satanás foge. Uma igreja que resiste ao pecado, uma igreja que conhece a palavra, ele foge. Por quê? Porque ele sabe que ali são povo que ora, povo que intercede por Deus. Mas ele foge, mas olha as fragilidades e fica como um leão, fazendo sons. E é interessante que essa expressão aqui, ele começa a rugir, ele começa a tentar procurar uma brecha para tentar se infiltrar e poder estraçalhar as pessoas. O que Satanás faz? Satanás, ele cria mentiras. Ele diz: você pode pecar. O que tem pequenos pecados? É bom, é só essa vez. Aí você cede uma vez, duas vezes. Você pecou? Aí ele diz: agora você não vai sair mais daqui. Agora eu vou destruir a sua vida. Acabou sua história. Agora é só lama. Você tenta voltar e ele diz: você vai ver, você vai deixar todas essas coisas que eu lhe dei, todos esses prazeres para trás. Olhe para você. Você não se envergonha do que você fez? Depois de tudo que Deus fez, olha aí o que é que você faz. Deus não te ama. Se Ele te amasse, você não estaria passando por essas coisas. Ou se você amasse a Deus, você não teria feito essas coisas. A missão dele é lhe destruir, meus irmãos. É lançar acusação, se opor. Dê graças a Deus que a gente não consegue ver, estou falando de forma física, não consegue ver o espiritual. Tem pessoas que são doidas por ter essas visões, mas dê graças a Deus porque você não vê o espiritual. Já pensou se no momento da tentação você conseguisse ver um demônio trazendo para você informações? Então ele quer ver você cabeça baixa. Ele quer ver você derrotado. Ele quer ver uma igreja derrotada, uma igreja desanimada. Uma igreja que não ora, uma igreja que não conhece as Escrituras, uma igreja irrelevante na sociedade, que tanto faz existir como não existir. Não vai fazer diferença nenhuma, nem na cidade e nem no bairro. Ele não quer ver uma igreja vibrante, uma igreja que tem poder na sociedade, de ter um nome e poder falar de Jesus, sem ter medo de Estado, sem ter medo das consequências. Ele não quer ver uma igreja dessa forma. Embora o pecado seja grande, a nossa iniquidade, a gente entende que a graça de Deus, ela é muito maior. A gente entende isso porque lá em Romanos 5 diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Mas por que nós precisamos de uma restauração? A mensagem de Ezequiel é uma mensagem de restauração. Por que nós precisamos de uma restauração? A restauração é a base da presença de Deus. Você pode conferir comigo quando você vê Ezequiel 3, o versículo 1, diz assim: ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O problema do erro, do problema do pecado, é muitas vezes quando nós caímos, nós damos as costas para Deus. Nós caímos, fazemos o que é errado e nós negligenciamos o chamado de Deus. Não oram mais, não leem mais a Bíblia, endurecem um coração e fica bloqueado para o retorno. E você precisa lembrar, você é um sacerdote de Deus. Deus lhe chamou para as boas obras. João vai dizer: filhinho, vocês não devem pecar. Mas se porventura vocês pecarem,
Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai. Quando você pecar, Satanás vai se aproveitar, como um acusador, está vendo aí o que foi que ele fez? Mas nós temos Jesus Cristo, nosso advogado, e Ele nos defenderá, Ele traz a sua justiça. Ele diz, opa, os pecados dele aqui já foi cravado na cruz, ele não deve nada. Se você de fato é salvo, se Cristo remiu os seus pecados, se a ceia que você tomou traz no seu coração a lembrança da expiação do sangue de Cristo, Ele purificou os seus pecados. Para salvação você é limpo. É limpo. Os seus pecados poderiam ser o pecado mais escuros, mais vermelhos. Ele vai transformar como a branca lã, como a neve, como o sal. Ele vai purificar a sua alma. Miseráveis homens que somos, se nós não dependêssemos da expiação de Cristo. Porque um dia você está bem, e você está ok com Deus, e amanhã você cai. E agora? Você vai voltar aos sacrifícios anteriores, que você trazia o sacrifício, fazia expiação por aquele momento, se você chegasse em casa, pecou, pronto. Acabou-se a sua expiação. Cristo fez uma única expiação. Através da expiação única de Cristo, Ele limpou toda a sua igreja. Ele limpou tudo aquilo que podia fazer com que você chegasse diante de Deus impuro. Nós somos puros diante de Deus pela remissão em Cristo Jesus. A visão que Zacarias estava tendo era a visão de uma transformação, uma restauração plena. É que agora os sacerdotes iriam chegar diante de Deus puro. Como é que Josué ia chegar com as vestes sujas? Aqui a gente vê uma visão da purificação daquilo que o renovo, o seu prometido ia trazer. Você vai ver lá nos versículos 9 e 10, a promessa do Cristo. Quando Cristo vier, quando o Messias vier, em um dia só, Ele limpará todo o seu povo. Então você tem a restauração na presença de Deus, você tem a restauração do homem também na repreensão de Satanás, quando ele diz, o versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo, uma madeira que não se via mais nada, e eu renovei? Não é este? Então Deus repreende Satanás. Nós não temos esse poder. A repreensão é Deus que traz, o poder é dele, o nome dele tem poder. Nós não temos força. Talvez Satanás seja a segunda pessoa que mais lhe conhece. A primeira pessoa é Deus. Ele conhece todos os seus defeitos. Deus também conhece todos os seus defeitos. A diferença de Satanás é que ele se opõe à obra de Deus. E Deus te ama, apesar de suas falhas. Apesar de você não conseguir viver esse amor com que você tem no coração, Ele te ama. Ele te amou quando você vivia ainda na iniquidade, quando você nem o conhecia, Ele já te amava. Ele já te amou desde a eternidade. Ele já gravou o seu nome no seu livro sagrado. Ele decidiu te amar. Então Ele conhece as suas dores, Ele conhece a sua fraqueza. E Ele lhe fortifica para que aquela sua fraqueza não te paralise. Mas você venha ao arrependimento, à transformação do coração e possa seguir em frente naquilo que Deus chamou a você. Então Ele não somente
baseia a nossa restauração na sua própria presença. Ele repreende Satanás e ele escolheu Israel, ele escolheu a Josué, e aquele que começa a boa obra em Jerusalém, em Israel, ele há de concluir no tempo dele. É interessante quando você vê essa base dessa restauração, e você vê isso nos versículos. O versículo 9, você pode acompanhar comigo, eu já estou encerrando. Versículo 8, diz assim: portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que hão de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Quando Cristo veio, meus irmãos, Ele trouxe a cada um de nós essa transformação, essa renovação, de uma vez por toda. Quando você vai para Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 6, ele ensina justamente isso, que Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, as nossas ofensas, e noutro tempo nós andávamos pelo curso desse mundo, segundo os nossos próprios rumos, as nossas próprias vontades. No nosso coração havia o espírito que operava o engano, que nos distanciávamos da vontade de Deus, e nós andávamos dessa forma. O versículo 4 ele vai dizer, de Efésios 2, mas Deus, que é riquíssima misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, na vinda de Cristo, Ele traria a purificação dos nossos pecados. Ele traria a mortificação dos nossos corpos em uma ressurreição para Ele. Então, como é que Ele traz essa purificação? O verso 4 e 5, ele diz: então repreendeu ao que estava diante dele, dizendo: tire-lhe as vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. E puseram um turbante limpo sobre a sua cabeça, e vestiram de roupas limpas, e o anjo do Senhor estava em pé. Então, as vestes limpas espiritual, Deus tinha planejado para Israel. Deus prometeu vestes brancas aos que perseveravam na fé. Você vê isso lá em Apocalipse 3:5, quando ele fala para uma das igrejas: ao que vencer, vestirei de vestes brancas, e de maneira alguma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai que está no céu. Então Deus livrou o nosso coração da iniquidade e trouxe vestes limpas. Em Apocalipse 7, 13 e 14, vai dizer que essas vestes limpas foram limpas pelo sangue do Cordeiro, foram transformadas em vestes limpas. Nós ainda temos a iniquidade, ainda nós não estamos livres da carne, da nossa descendência carnal, mas Ele prometeu a cada um de nós, pela sua purificação, que começou na conversão, que um dia por completo Ele ia dar vestes limpas. Você ia estar diante de Deus puro, sem mácula. Não é assim que Cristo vai apresentar a sua igreja, e é uma referência como nós maridos temos que apresentar a nossa igreja sem mácula e sem ruga. Um dia Cristo apresentará a sua igreja com vestes limpas, sem máculas e sem rugas.
Enquanto isso, irmão, mesmo assim, mesmo diante ainda da iniquidade, mesmo diante do nosso pecado, uma vez que Ele nos ensina arrependimento, a transformar pelo poder do arrependimento e poder exercer aquilo que Deus chamou você, e Ele faz com que você entre nos seus atos, e Ele faz com que você viva justamente a vontade de Deus, aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Então Deus retirou, através do Messias, os panos, ou as cortinas, quebrou as cortinas, lavou as nossas vestes com o seu sangue, para chegarmos diante de Deus, puro pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos lembrar disso, para que as acusações de Satanás não nos tirem a beleza do arrependimento, de poder renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria, de poder vivenciarmos o que Deus preparou, tanto aqui na terra para nós, como também no céu. Deus capacitou cada um de nós, pelo teu Santo Espírito, nos fez assentar em regiões celestiais, nos transformou em filhos, para que tivéssemos herança, e pudéssemos ter autoridade. Ele limpou o nosso turbante, podemos ter autoridade em Jesus Cristo, e no sangue de Jesus, no nome de Jesus, o demônio é repreendido. No nome do Senhor Jesus, ganhamos a autoridade de trazer o Evangelho para outras pessoas, e não sermos paralisados nos nossos erros. Mas uma vez que cometemos, temos um advogado, Jesus Cristo, que vai mostrar a sua cruz, vai mostrar o seu favor por nós, vai mostrar o seu sangue, vai mostrar a sua obra e vai dizer aqui, está consumado, está pago. Ele faz isso por nós. Eu quero que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos pensar um pouco tudo aquilo que foi falado. Talvez muitos de nós somos paralisados com o que nós fizemos no passado, ou somos paralisados com situações que nós não conseguimos evoluir. O Senhor chama a restauração, diz: você sim é capaz. Talvez você diga: não, nunca que eu vou conseguir. Deus diz: você pode conseguir, eu lhe dei força suficiente para isso. Você pode estar paralisado no seu serviço, Deus lhe chamou, trouxe dons, e disse: esse é o seu rumo. E devido a traumas, situações do passado, nós fomos paralisados. Mas eu digo a vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tem as mesmas forças que tiveram os profetas, que tem o mesmo espírito que tiveram Paulo, que tem o mesmo espírito que foi dado aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a força que não é nossa, mas vem de Deus. Nós somos capacitados em Deus, mas precisamos assumir uma responsabilidade. O versículo 7 continua em oração e diz assim: se vocês andarem dos meus caminhos, observarem os meus preceitos, você julgará o meu tempo e guardará os meus atos. O Senhor diz: eu tenho o poder de limpar suas vestes, de renovar, te transformar, te fazer seguir. Ele é o Deus que restaura a nossa vida, restaura a nossa autoridade, restaura o nosso ministério, restaura o nosso ânimo diante de Deus. Ele é o Deus que transforma. Deus, Ele dá todas essas oportunidades, mas no final é você que decide. Como você quer seguir a sua vida cristã? Como é que você quer desenvolver aquilo que Deus deu na cruz para você? Onde nós cantamos aqui com alegria, onde nós lembramos aqui no momento da ceia, como nós queremos viver a nossa vida cristã.
isolados, distantes, presos nos nossos próprios erros. Deus pode fazer bem mais do que você já viu. Depois Deus pode trazer e levantar, trazer você para você ficar de pé e lhe mostrar que Deus pode ter muito mais do que aquilo que você já provou dele. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor é que restaura as nossas vestes. É o Senhor que restaura o nosso turbante. É o Senhor que nos traz de volta, ainda que Satanás, como um acusador, sempre trará coisas novas para tentar nos destruir. Mas que o poder do teu santo sangue, que nos remiu, que nos transformou, venha nos trazer a liberdade de chegarmos nos seus atos e lhe pedir perdão, e poder prosseguir a nossa vida cristã, e não sermos paralisados pelo opositor, mas ao contrário, temos ao nosso lado o advogado dos advogados, o Senhor dos exércitos, o Deus que pode todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e nós somos gratos porque a tua palavra nos diz, e é essa mesma palavra que nos faz nos levantar, que nos ergue, que renova a nossa história, renova a nossa mente, transforma o nosso coração e nos ensina a seguir em frente. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.